Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Começa hoje mais um programa da série Plano Sequência. O tema de hoje é o filme Meu Nome Não é Johnny, que conta a história de um jovem envolvido com tráfico internacional de drogas. Hoje eu vou conversar com meu amigo, o autor do livro que deu origem ao filme. Ele é jornalista, escritor. Em 1987, iniciou sua carreira no Jornal do Brasil. Trabalhou para o jornal o Globo, para a revista Época, escreveu os livros Meu Nome Não é Johnny, 3.000 Dias no Bunker, Amazônia, 20º Andar, de Ipanema para o Mundo, Pussunda, A Vida do Caceta, Gianni, Vida, Arte e Luta. Não é, mamãe? Para entender a Era Dilma, O Império do Oprimido e Manual do Covarde. Bem-vindo, meu estimado amigo Guilherme Fiuza. Salve, Vereza. Muito obrigado pelo convite. Que bom estar aqui com você. Olha só os comentários justos, né? Guilherme Fiuza construiu mais do que uma reportagem sensacional. Fez uma espécie de romance verdade. E o melhor é que estamos lendo isto em bom e vigoroso português do Brasil, e não o Norman Mailer ou Truman Capote. Antônio Torres, O Globo. A gente leu este livro num fôlego só. Não tem rame-rame, eu li em algumas horas e logo vi que ia virar um filme, um belo filme. Marília Gabriela. Fiuza conta a história de João Estrela sem julgar ninguém. Entende-se perfeitamente como um jovem da elite carioca, movida por sua juventude e porra louquice, chega à elite do tráfico. É um livro divertido. Do nosso estimado amigo Domingos de Oliveira. Nada como uma semana de guerra nos morros para se ler uma grande reportagem sobre o tráfico. Mas não adianta procurar nos jornais, ela saiu num livro e chama-se Meu Nome Não é Johnny. Marcos Sacorré, muito bom. Ô Fiuza, como é que está o Estrela mais ou menos agora? Tá bem, ele está bem. O processo do filme e do livro, de alguma maneira, fez parte, sem que se desejasse isso, né, sem que isso fosse premeditado, mas a gente pode dizer que fez parte da reabilitação, né? O filme? É, a história, né? A repercussão da história, ele vinha num percurso razoavelmente seguro, né, de superação de tudo que ele tinha passado. Ele foi objeto de uma aposta ousada da juíza que o julgou, né, porque ele poderia ter pego 30 anos de prisão, regime fechado, e ela, a partir enfim, das audiências, dos depoimentos, tentando conhecê-lo pessoalmente, ela apostou, como a história mostra, numa pena que permitia que ele fosse para um manicômio judiciário, e ela apostou na recuperação dele. Isso, inclusive, Vereza, foi uma questão sobre a qual eu tive que responder bastante, porque, como o nosso amigo Domingos Oliveira comenta aí na quarta capa, eu não estava interessado em julgamentos. É claro, né? Claro. Nem em julgamentos, nem em moral da história. Então, eu ali como escritor, contador de história, queria algo que valesse a pena para o entretenimento. Só que é meio complicado você se propor apenas a entreter passando por um tema que é barra pesada, que é alvo de muita preocupação. Então eu ouvi muito essas questões, mas espera aí, você não acha que você trazendo um personagem que tem um certo carisma, você pode estar de alguma forma, não sei, refrescando a imagem, né, do traficante de drogas, do delinquente de uma maneira geral? E eu sempre disse que eu confiava que uma história humanamente interessante valia a pena ser contada, né? E acho, né, respondendo então finalmente a sua pergunta, que a situação sadia que eu acho que o João vive hoje, aí depois ele teve um filho, ele não tinha filhos antes, e ele se descobriu como pai, né, essas coisas da paternidade, que o garoto é vidrado nele, tem que passar também, né, porque ele se tornou célebre por conta dessa história, e é claro que ele tem que passar por essa parte do filho criança, que a informação vem chegando de um jeito meio torto para ele, né? E aí o João teve que
tem tido, né, assim, que lidar com isso também dentro de casa, com o filho. Eu acho que ele vai muito bem até onde eu soube, até onde eu pude acompanhar. Ele é um cara que, enfim, passou isso tudo, ele tem uma agressividade, é um cara impetuoso, mas é um cara muito doce também. Né? E eu acho que por essa combinação de personalidade, inclusive, que eu me interessei, né? Porque Claro. tudo muito improvável aí, né, Claro, Tereza? claro. São figuras que não são caricatas, né? Claro. E eu acho que, então, essa doçura, esse lado construtivo, digamos assim, sobrepujou o outro, né? Dos desvios. Todos nós temos, mas ele apostou muito no dele, né? Fiuza, ele era de uma classe média, média alta, tipo o quê, mais ou É menos? uma classe média carioca, né? Até conversando com o Nando, né, nosso produtor aqui, a gente estava discutindo cenas que seriam interessantes trazer para o teu programa, né? E aí, por acaso, eu sugeri, uma das cenas que eu sugeri, é uma que envolve um psicanalista viciado. Então, o João Estrela, além dele ser, né, ao meu olhar, um protagonista muito interessante, ele também é um narrador muito interessante, porque a clientela dele, por ser um cara de classe média, por ser um cara com o trânsito na alta sociedade carioca, especialmente, ele testemunhou muitas dessas decadências, né, do Beautiful People, né? Assim, Mas ele fazia psicanálise? Não, era a clientela dele. Então, assim, o psicanalista era cliente dele. eu sugeri ao Nando justamente essa cena Nós separamos. com o Kiko Mascarenhas por conta disso, porque eu acho que assim, é um psicanalista desesperado de madrugada, aos berros debaixo da janela dele, numa segunda-feira de noite, querendo pó, né? E é um cara que foi, assim, se esfarelando na frente dele pela sua obsessão, e aí a personalidade, o caráter desse cara vai se deteriorando de tal maneira, porque a cocaína é uma droga muito, muito egoísta, né? Então, Sim. o cara começa ali num certo hedonismo e vira quase que uma ameba, né? Um parasita e tal. E o Kiko Mascarenhas, que é um ator esplêndido. Ótimo. Faz, eu acho que eu gosto muito dessa interpretação e eu acho que vai ao encontro disso que você observou, quer dizer, o ambiente de classe média, né, onde você tem outro tipo de tragédia, né, assim, que a gente conhece a tragédia social, que envolve, né, falta de meios, violência, mas tem uma tragédia terrível que é essa tragédia da moral, do caráter, né? João Estrela! Que isso? Acho que alguém me chamando. Ai, não brinca, João. João Estrela! Vou lá ver o que é isso. Alô, João! Eu! Tu vai trabalhar direto daqui? Pô, daqui eu vou direto pro consultório, rapaz. Vai analisar alguém? Quem é que vai analisar você? Essa que é a pergunta que não quer calar. Quero saber quem é que é o psicótico do Rio de Janeiro, Dodói, que vai botar a cabeça dele na tua mão assim, nesse estadinho que você tá, maluco. Irmão, se tiver algum maluco que for me ligar, não vai nem conseguir marcar a hora, João, que eu já dispensei até a secretária. Toma essas 5 gramas aqui, sai da minha frente, seu tamanduá. Eu não vendo mais pra você, tá entendendo, Brad? Não vendo mais pra você. Tu vai morrer longe de mim. Vai morrer longe de mim. João, deixa eu te falar um negócio. João, tu era o irmão que eu não tive, sacou? Me rola essas duas também. Sai da minha frente, Brad. Sai da minha frente, sai da minha casa. É interessante porque presume-se que o psicanalista ele está fazendo uma investigação existencial sobre a vida dos chamados pacientes, né? E esse tipo de investigação não lhe basta, né? Então ele tem que apelar para outro tipo de muleta, que no caso é a cocaína, né? Exato, quer dizer, o cara, como diz o texto, né? Quer dizer, como é que você vai analisar alguém, né, com essa tua cabeça aí, né? E aí eu acho que entra, né, Vereza, nesse ponto dessa geleia do balneário, né? Quer dizer, realmente
intelectuais, né, profissionais de saúde, como é o caso, né, assim, completamente perdidos, esparramados numa esbórnia, né, como essa. E eu acho assim que, na verdade, também não há aí uma intenção de fazer juízos, né, de fazer julgamentos. A gente ia observar a vida como ela é, que nem no teu filme O Trampo, né? Você não pode julgar ninguém. Eu fui ver assim, pensando o que o Vereza vai trazer. O Vereza traz ali um retrato de uma escala bem baixa da condição humana, do que ela pode te oferecer. E, ao mesmo tempo, é isso, você lá embaixo tendo os mesmos anseios e ambições, como se você estivesse lá em cima. E eu acho que a arte e a cultura servem um pouco para isso também, para você dar de cara com o espelho, né, da condição. Perfeito. Agora, o meu nome é Johnny, você também fez o roteiro, né? Não. Não foi você o roteirista, não? Não. O roteirista é o Mauro Lima. O próprio diretor, né? O próprio diretor, junto com a Marisa Leão, que é a produtora do filme. A Marisa é a grande idealizadora desse projeto, né? Ela me procurou. Quando o livro saiu, eu tive algumas... eu fui procurado por alguns produtores e eu tinha impressão, não sei se estava correta a minha impressão, de que a maioria deles estava interessada numa história de droga. Mas depois que essa história foi lançada, naturalmente, alguns realizadores me procuraram para seguir nesse tema, digamos assim, nesse filão. E aí eu acho que também, quer dizer, para a minha maneira de enxergar isso, também era uma compreensão incompleta do que eu achava que era a obra, porque até hoje eu não acho que fosse uma obra sobre droga. Entendi. Né? Eu acho que é uma obra sobre a né, condição humana, o animal humano. Né? Claro. E eu acho que a Marisa, então, eu estava citando a Marisa porque eu acho que ela teve essa percepção logo de partida, né? Apesar daquele enredo e tal, ela percebia que se tratava da história, uma história interessante de um cara, né? De uma criatura não caricata, né? Quer dizer, uma criatura surpreendente em vários aspectos. E o fato, Vereza, é que a história ela contém muito humor. E eu sempre, todas os meus projetos, as minhas obras têm a presença do humor, né, que eu gosto muito, assim, não só na biografia do Bussunda, que aí é um humorista mesmo, é piada atrás de piada e tal, mas o Mauro Lima, por exemplo, que dirigiu, ele comentava comigo que ao ler o livro, ele falava assim, como é que foi a expressão que o Mauro usou? Era isso aqui é uma sucessão de encrencas. Foi isso que ele falou, isso aqui é uma sucessão de encrencas. E assim, que tinha de fato as questões de criminais, envolvimento com polícia e tal, mas tinha as saídas do cara, que são sempre saídas assim muito engraçadas, né? Assim, e quando você está diante de um personagem assim meio chapliniano, mas diante de uma situação com muita adrenalina, isso compõe outro tipo de comédia. Então, assim, com o livro, uma das coisas muito interessantes para mim como autor do livro, na transposição para o filme, é que nas salas de cinema eu podia ver a reação, porque você não vê o leitor reagindo. Vereza, o público gargalhava do filme. Ele foi a maior bilheteria em 2008, né? Foi a maior bilheteria nacional de 2008 e eu tinha muito essa percepção. Eu sacava que assim, o drama e a comédia tinham o mesmo nível de importância para a repercussão da história. Mas aí o roteiro, de fato, foi escrito pelo Mauro junto com a Marisa. Foi uma produção muito feliz, eu acho, porque eles me mantiveram o tempo inteiro dentro desse núcleo. Quer dizer, você era consultado regularmente, né? A gente conversou o tempo todo, tem cena minha, escrita por mim, que está no filme também, porque não teve nada desse negócio, né? Não, então eu tive a ideia do caminho central, sou eu que escrevo. Foi um processo muito feliz, eu acho. Agora, Fios, é interessante, o francês tem um termo fait divers, que é fatos diversos, né? E esses fatos diversos, quando a gente não julga, como é que você vai escrever alguém ou vai filmar alguém e vai julgar, né? Sendo que você que está dirigindo ou está escrevendo, você
é passível de julgamento, né? Como é que se você é passível de julgamento, como é que você vai julgar, né? O chamado personagem, né? Julgo procedente a ação penal em relação ao acusado João Guilherme Estrela e o condeno pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e tráfico internacional. O negócio do fato diverso, né? Ou você tem uma consciência da sua trajetória, né, enquanto ser humano, mas você, de repente, o cara, o Estrela, né? O Estrela de usuário passou a traficante internacional. E de traficante internacional, embora você não tenha esse objetivo, o teu filme não deixa de ser um alerta, né, o meu querido Fiuza? O teu filme não deixa de ser, porque ele é preso, né? E se não fosse essa licença poética da juíza, né, em ter uma certa tolerância com ele, ele podia acabar definitivamente mal, né? Estava arrasado. E esse filme foi premiado também, né, Fiuza? Esse filme foi premiado no Grande Prêmio de Cinema, melhor roteiro adaptado. E aí, obrigado por você retornar a pergunta, porque eu acabei tomando um caminho e não expliquei. Foi aquilo, quer dizer, ele no balneário, acreditando que podia viver do próprio charme, não sei o que, ele percebe o valor econômico e começa a vender. E aí ele monta uma carteira de clientes. Na verdade, foi aí que eu acho que ele achou que poderia ser realmente um traficante e viver disso numa boa. Porque, Vereza, um dos aspectos que eu acho prosaicos da história e que trazem ela para essa fronteira do drama com a comédia, é que ele não era um cara aquartelado, ele não era um cara isolado, ele era um cara que vivia na boemia. Ele trafegava, né? Pô, mas assim, já com uma quantidade que o cara já tinha que estar num bunker, né? Assim, a quantidade, já mandando droga para fora e tal, ele já tinha um tamanho sozinho comparável com bocas de fumo inteiras. Né? Esses dados quem me trouxe foi a Polícia Federal, né? No meio da A polícia já percebia ele, a polícia? Ele era um cara que se expunha absolutamente, isso é uma das coisas que eu acho que são fascinantes na história, porque era um cara, assim, de alguma maneira, completamente... o negócio do risco, do perigo com ele... Porque a cocaína, ela tira a possibilidade do risco, né? O ego fica tão insensato... Mas Talvez, mas eu acho que já vinha da personalidade dele, já sabe? Tinha isso, né? Tanto que eu acho que, sim, ele continua usando, mas ele usa LSD também no meio, sim. Ele fuma maconha, então não dá nem para dizer que a cocaína é a droga dele, porque ele é um maluco, né? Um maluco de vários tipos, inclusive às vezes ele é um maluco lisérgico, né? Que é aquele outro tipo de maluquice, né? Assim, uma coisa mais... viajante, né? Agora, um cara arrojado que tinha, eu acho que ainda tem, tomou as pancadas todas da vida, mas assim, uma ânsia por liberdade, e aí eu acho que tem, não é uma mensagem, mas eu acho que tem uma poesia nessa história, que é claro que eu tive que me desviar do fogo cruzado aí, porque... o pessoal não gosta de sutileza, né, Vereza? Então, especialmente assim, a crítica e tal. Então, para você dizer que você está procurando retratar um belo e bruto anseio de liberdade de um ser humano por vias tortas, o cara já vai te dizer que você está fazendo apologia, que você está convidando todo mundo a ser traficante. Agora, em relação à apologia, né, o Uruguai tentou, né, não deu certo porque aumentou o tráfico. Né? A Suécia também tentou liberar, não deu porque o traficante cruza as fronteiras. Né? Então, é uma questão que permanece inquietante. Né? Sim. Eu tenho a mercadoria mais pura do país. Vim direto do laboratório para sua mão. E por que você acha que eu sou o cara certo? Você tem um creme de la creme dessa cidade aqui na sua mão. Gente que gosta de coisa de qualidade. Esse aqui é o meu contato. Pode ligar a qualquer hora. Como é que foi o salto dele de usuário para traficante de nível internacional? A trajetória dele é toda muito improvável, né? Assim, porque
é aquele cara que tinha tudo para não ser o que ele se tornou, né? Assim, boas referências familiares, escolares, né? Aquela coisa de que aí chega nesse ponto que a gente estava falando antes, quer dizer, como essa aldeia, balneário. o balneário, essa aldeia supostamente culta e civilizada, como ela é traiçoeira, né? No universo dos valores. Porque não são tão sólidos, né? Isso é uma opinião minha de autor e de observador, mas assim, né, digamos então, essa classe esclarecida, culta, civilizada, ela é frágil, eu acho, em termos de valores. Uns conseguem, né, se fundamentar bem e outros nem tanto, né? Quer dizer, tem uma superficialidade. E como é que ele foi preso, Fiuza? Como é que ocorreu a prisão dele? Aí entra a Polícia Federal na jogada, né? Porque ele viveu anos nessa fronteira, né, com muito cliente conhecido. Isso lhe garantia uma certa, digamos, proteção. Ele circulava, né, em ambientes seguros, digamos assim, ou menos vulneráveis às forças de segurança, mas ele dava muita bandeira, como a gente estava falando antes. Quer dizer, ele é um cara... na noite, Porra, ele vivia na boemia, ele tocava, namorador, figuraça. Porque ele é músico também, né? Ele é músico, exatamente. É um personagem carioca, muito querido, inclusive, né? Isso foi um dos outros tabus, né? Assim, a partir da divulgação da obra. Ele chegou a ficar preso muito tempo, não, né? Ele ficou 2 anos. Direto? 2 anos preso. Aqui no Rio? Sim, no extinto complexo Frei Caneca. Frei Caneca. Ele ficou 4 meses na carceragem da Polícia Federal, na Praça Mauá, que acho que essa ainda existe. E depois foi para o manicômio judiciário, que isso não existe mais. Chegou a filmar em Paris? Porque eu vi uma Filmou cena... em Barcelona. Em Barcelona, né? É. Vamos ver essa cena? Vamos ver? Bicho, eu tô próximo da minha meta. Sua meta? Qual que é a sua meta, cara? A minha meta é acumular $1 milhão. E a sua? A minha é torrar $1 milhão. Polícia. ¿Hay droga en el coche? Droga nesse coche, não. Vamos casar. Viemos acá para pasar la lua de miel. Lua de miel en Barcelona, lugar. Y somos mucho felices. Queremos ter niños, muchos niños. Y viajar mucho, porque gostamos, sí. Você nunca mais faz isso. Você falou pra eles? Ô, Fiuza, e aí? Fala um pouquinho dessa cena aí. Aí é aquela hora que o espectador tá pensando, bom, ele vai dançar, né? Esse cara vai dançar, porque aí ele já está, né, como você estava dizendo, né, já ascendeu a dimensão de traficante internacional, né? Quer dizer, esse cara não é possível que ele chegue nesse nível de desafio, de afronta quase aos perigos da vida, né? E andando já pelo lado escuro totalmente, né, da ilegalidade. Mas, assim, qual é, né, Vereza, a questão onde é que está, eu acho, a sutileza? É que ele é um traficante, mas ele não é um traficante violento, por exemplo. Ele não usa arma, né? Não usa arma e ele consegue ter um tamanho no tráfico sem usar esses expedientes. A violência, né? Sem usar violência, sem usar quadrilha e tal. Ele não tinha um esquema de quadrilha, não? Não tinha. Era ele, né? Era ele sozinho. Um negócio assim, quer dizer, ele tinha, como a gente viu ali na cena de Barcelona, ele tinha uns ajudantes, digamos assim, né, para acondicionar a droga e tal, mas que era também, esse era um violinista, né, que estava ali se revezando entre dar aula de violino e fazer embalagem de cocaína, não sei o que, as coisas do balneário, que eram aquelas licenças entre o que pode e o que não pode e tal. E, na verdade, é um pouco isso, quer dizer, todos nós temos o nosso diabinho,
né, assim, qual é a transgressão que contraria, né, os bons valores, né, da vida em sociedade, e qual é a transgressão que é saudável e até desejável, Perfeito, né? claro. São os dilemas, pô, da natureza, são os dilemas da civilização. Sem dúvida. E esse cara, na verdade, meio uma força cega, ele está testando esses limites. Então, por isso que por isso que eu sempre me recusei a entrar nesse debate moral, né, sobre essa história, que eu digo assim, olha, isso é um cara tateando como um bicho quase, né, assim, em termos de valores, aonde ele pode levar a liberdade dele, né? E aí ele avança vários sinais, mas ele se ferra também, né? A prisão dele vem depois de Barcelona, não? A prisão dele? Não. Ele ainda volta para cá, ainda né? volta, ele briga com a namorada, aí vai ficando, aí o filme mostra, o livro tem sempre mais espaço para mostrar já, né, quer dizer, que não é legal também, não é uma coisa assim, esse cara está vivendo uma coisa encantada que é tudo bom, não. É ruim, né, porque o cara está ali cheirando o tempo inteiro, o cara está vivendo também uma liberdade, um reinado absolutamente artificiais, e quando entra uma investigação séria que não é só para tomar uma grana dele... Aí é a federal, né? Aí a federal monta essa operação e eles, de fato, num determinado momento, colocaram a captura do João como prioridade pelo tamanho da operação dele. Foi crescendo, né? Ele virou uma boca de fumo sozinho, a gente nunca viu isso. E aí montaram um cerco eficiente e prenderam. Então, e aí o filme, o livro mostram que aí é sofrimento, né? Quer dizer, da curva dramática da vida real dele, a vida passou por ele, né? E a história mostra isso, né? Quer dizer, ele perde tudo, perde os amigos, perde a namorada, perde o bonde da geração dele. Perdeu, né? Porque aí todo mundo vira as costas nessa hora, não todo mundo, mas a maioria. Ele fica preso 2 anos, sofreu bastante, e aí o mais difícil de tudo é, uma vez liberado, não reincidir, porque aí ele está sem relações, ele está sem grana, está sem oportunidades, portanto, está isolado. Só que ele tem, quer dizer, os fornecedores sabem que ele é, né, potencialmente um grande distribuidor, porque ele já foi e tal, e aí ele recebe várias ofertas, né? O filme não consegue chegar até aí, mas o livro mostra, né? O livro termina, inclusive, sem querer dar spoiler, mas termina com uma cena assim dele recusando uma oferta de voltar ao tráfico, que é 99%, a estatística é uma coisa assim, 99% dos criminosos desse tipo que são liberados reincidem. Ele não, né? E ele não reincidiu. Até hoje não, né? Até hoje não, lá se vão mais de 10 anos. Então, teria mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a nossa conversa aqui numa entrevista? Eu queria dizer que é um prazer gigantesco ser convidado por você. Você sabe que eu sou seu fã e eu continuo sendo, quer dizer, estou feliz com esse programa que você está fazendo. Acho que o teu dinamismo é uma super inspiração para todo mundo. Tem muita gente aí chorando pelos cantos, né? Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Então, olha para o Vereza que você vai ver que sempre tem o que fazer. Porque chorar é tremenda mão de obra ficar chorando, né? Pois é. Depois tem que enxugar. Tem que comprar lenço, aí o lenço está caro, é a mão de obra. Chegamos ao meio final de mais um programa, Plano Sequência. Eu conversei hoje com essa figura cultíssima, uma pessoa extremamente ligada a todas as redes sociais, a esse livro maravilhoso que gerou o tema de hoje, né? O meu nome não é Johnny. E eu vos convido para o próximo programa do Plano Sequência. Muito obrigado, até a próxima. Aplausos, plateia!